Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Em Família. Estamos reunidos aqui para o estudo da Palavra de Deus e da lição da Escola Sabatina. Como você sabe, nós nos reunimos aqui todos os dias para estudar a Palavra de Deus. E você é nosso convidado especial para fazer parte desse estudo. Aproveite aí, já se inscreva no nosso canal, curta também os vídeos, que é muito importante para o crescimento do canal. Hoje é terça-feira, 5 de março. Nós vamos estudar o tema Lembrando a História e o Arrependimento. Vai ser um tema muito interessante. Nós vamos, antes de ir para o nosso estudo, fazer uma oração pedindo a presença e a sabedoria do Espírito Santo. Vamos orar. Querido maravilhoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra e pedimos também a tua companhia e também a sabedoria para compreendê-la e fazer esse estudo ser realmente uma bênção, que possamos aprender lições preciosas para a nossa vida. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo já começa apresentando a pergunta número 3. Diz o seguinte: leia o Salmo 106. O estudo desse dia, nessa terça-feira, é o Salmo 106. E a pergunta: que eventos e suas respectivas lições esse salmo destaca? O salmo é grande, precisa ser lido, é muito importante. Nós destacamos aqui 3 versos: o verso 10, o verso 14 e o verso 24, que o Júnior vai ler para nós deixarmos aqui uma sugestão de resposta. Então vamos fazer a nossa leitura. O papai já ressaltou a importância da leitura completa, mas nós vamos fazer a leitura destacada aqui, começando pelo versículo 10. Diz assim: salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. Nós seguimos para o versículo 14, que diz assim: entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. E nós avançamos um pouco mais para o versículo 24. Nós lemos assim: também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Então, a partir dessa leitura, nós vamos responder, deixar aqui uma resposta para a pergunta. Lembrando que a pergunta tem 2 aspectos. O primeiro aspecto são os eventos históricos. E, através dessa leitura, os eventos históricos é o êxodo, a experiência no deserto e a posterior vida em Canaã, quando eles vão se estabelecer em Canaã. E que lições esses eventos nos trazem? Devemos aprender com os seus erros. Então, a partir dessa referência bíblica que é trazida no estudo de hoje, do Salmo 106, nós podemos notar aí, através da pergunta, direcionando o nosso estudo, de que esse salmo, ele retrata, ele destaca alguns episódios, alguns eventos históricos nos quais Deus proveu para o povo de Israel. Ele dá destaque para o êxodo, a saída do povo de Deus do cativeiro egípcio, a permanência no deserto, os desafios que foram superados ali no deserto e a vida subsequente em Canaã, quando eles entraram na Terra Prometida. Deus deu várias vitórias para eles, e mesmo tendo esse exemplo, mesmo tendo esses eventos atestando a fidelidade, o poder e o cuidado de Deus, o povo muitas vezes caía em tentação, se desviava dos caminhos de Deus. E o primeiro comentário que nós temos aqui na lição é sobre isso, falando sobre esses pecados hediondos dos antepassados, que os levaram, que culminaram no exílio babilônico. E aqui no Salmo 106, o salmista pensa nesses incidentes e narrou esses fatos históricos, dizendo que o povo deveria aprender lições sobre ele. Então, o ponto central desse estudo aqui no começo é que nós devemos aprender com as lições passadas, assim como o povo de Israel deveria ter aprendido com as lições dos seus antepassados. Seguindo o nosso estudo, o salmista ele vai apelar, você vai perceber no salmo, que ele vai apelar à fidelidade de Deus e de sua graça para com o povo. Então ele reconhece ali o cuidado, a graça, o amor de Deus nesses eventos
né? E ele apela agora a Deus para que ele interceda de novo pelo povo. E é nisso que ele se confia, é nisso que está a sua esperança, né? Do mesmo jeito que Deus libertou o povo no passado, agora o povo arrependido, ele espera que o Senhor também socorra, né, o seu povo. E essa concepção que o Alexandre trouxe no comentário dele é fundamental, porque o ser humano não tem nada de bom. Toda geração tem os seus problemas. Aliás, as gerações que se sucedem, elas são, no geral, são até mais fracas do que as anteriores. E a lição destaca essa realidade que o Alexandre comentou. O salmista também fala que eles tiveram a oportunidade de confessar seus pecados. Diante daquela realidade, eles tiveram um momento, né, um insight, assim, digamos, de confessar seus pecados, reconhecendo que eles tinham agido pior do que os seus antepassados, né? Eles agora estavam no cativeiro babilônico, sofrendo a humilhação, o sofrimento físico mesmo, a vergonha, desonrando o nome de Deus, né? Tinham desonrado o nome de Deus, e eles confessaram isso publicamente. E a autora da lição nos chama a pensar na nossa situação hoje. Nós que temos todo esse conhecimento, para isso serve a história, para isso está relatados os textos, tá? Os episódios, os eventos. Quais têm sido as nossas atitudes, qual tem sido o nosso testemunho, nós que vivemos hoje, em relação à nossa comunhão com Deus? Eles reconheceram que eles fizeram pior do que o passado. E nós? É algo que nós precisamos meditar, refletir e tirar lições para viver uma vida segundo as orientações de Deus. Aí, um ponto importante dessa reflexão é que hoje, né, nós temos a verdade completa revelada, pelo menos do que foi revelado para nós, através de Jesus Cristo, através dos eventos históricos que nós estamos estudando. Então, a nossa posição é ainda mais desafiadora, mais importante de tomar uma decisão ao lado de Cristo, né? Nós temos o exemplo dos antepassados e nós temos a revelação em Jesus Cristo. Para nós não há desculpas de não nos voltarmos para Deus e reconhecê-lo como soberano na nossa vida. Porque, Júnior, nunca foi, em nenhum momento em que Israel foi infiel a Deus, a questão não era a falta de conhecimento. Nunca foi a falta de conhecimento. Você enfatizou que nós temos mais conhecimento, e temos mesmo, tá certo? As revelações são mais amplas. Mas a infidelidade deles nunca tive baseada por ele ser ignorante, no sentido de não conhecer, mas era de viver o que eles conheciam, viver em obediência à vontade de Deus. Que nós possamos meditar nisso e experimentar esse relacionamento de obediência com o nosso Deus. Maravilha. E concluindo esse nosso estudo de hoje, nós vamos ver que a lição destaca o amor inabalável de Deus. Então, nós passeamos aqui pela história do povo de Israel, chegando até a nossa geração, até os dias de hoje, e nós vimos na história o amor, a graça e a misericórdia de Deus através dos seus atos de salvação, através do seu perdão, vez após outra. E a lição destaca isso, que o amor inabalável de Deus sempre prevalece contra os pecados do povo. No finalzinho da lição, nós temos uma frase que vai nos levar à ação, vai nos levar a uma resposta a esse amor inabalável. É interessante a gente terminar o nosso estudo lendo juntos. Diz assim: somente a experiência pessoal com a graça de Deus pode transformar uma história passada em nossa própria história. Nós possamos aprender com as lições do passado e viver uma vida de fidelidade a Deus.